Fala pessoal, vamos lá então para mais uma aula de Geometria Espacial. Nesta aula 4 nós vamos ver Inscrição e Circunscrição de Sólidos, parte 2. Nessa aula vamos voltar à nossa parte teórica e nossos estudos na esfera inscrita em um cubo, cubo escrito em uma esfera escrita em um cilindro, cilindro escrito em uma esfera. Além disso, veremos também esfera inscrita no cone e cone inscrito na esfera. Exercício número 1. Considerando uma esfera de raio 5 cm, calcule. Letra A. A área total de um cubo circunscrito a essa esfera. Então, primeiro vamos iniciar fazendo o cubo circunscrito a essa esfera. Então, a gente já tira por aí que se eu tenho que o meu raio da esfera é 5, logo o meu diâmetro da esfera vai ser igual ao lado, a medida do lado do meu cubo, né? No caso aqui, 10 centímetros. Mas ele quer saber a área total. Para saber a área total, basta que a gente faça uma área de uma face e multiplique por 6. E aí os lados, como são quadrados, 6 vezes 10 ao quadrado. No total, a área total vai ser de 600 centímetros quadrados. Item B. Área total de um cubo inscrito nessa esfera. Então, nós vamos fazer a esfera e dentro da esfera nós vamos colocar um cubo. Então aqui, a diagonal que passa, como se colocasse um palito de churrasco e atravessasse uma bolinha de isopor. Então eu teria ali o meu diâmetro, né? Então o diâmetro da minha esfera vai ser igual à diagonal do meu cubo. E como é que eu calculo a diagonal de um cubo? Eu coloco diagonal é igual a aresta vezes raiz de 3. E o diâmetro da esfera? 2 vezes o raio. Então, eu tenho aqui que o meu diâmetro é 2 vezes o raio, a minha diagonal é lado raiz de 3, 2 vezes 5, porque eu tenho raio, é igual a L raiz de 3, 10 é igual a L raiz de 3, passo raiz de 3 dividindo e racionalizo. Assim que eu racionalizar, descubro que o meu lado do cubo mede 10 raiz de 3 sobre 3. No entanto, ele quer a área total. De novo, nós vamos ter que calcular a área de uma face e multiplicar ela por 6. Então, 10 raiz de 3 sobre 3 elevado ao quadrado vezes 6. 10 elevado ao quadrado, 100. Raiz de 3 elevado ao quadrado, 3. 3 elevado ao quadrado, 9. Tudo ainda vezes 6. Vou chegar a um valor total de 200 centímetros quadrados. Exercício 2. Um restaurante incluirá no cardápio uma nova sobremesa, o Frozen Milkshake, que será apresentado da seguinte forma. Em uma taça com formato de cone, será colocada uma bola de sorvete com formato esférico, de modo que a esfera que representa o sorvete fique inscrita no cone, que representa o interior da taça, e o resto da região será ocupado com uma mistura de leite com sorvete batido, o milkshake tradicional. Sabendo que o cone representa a taça que possui 432 ml de capacidade e que sua altura é o dobro do raio da base, qual será o raio da esfera em centímetros que representa o sorvete? Use π valendo 3 e raiz de 5 valendo 2,2. Vamos à resolução. Então, vamos utilizar as medidas que ele deu, lembrando-se que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então, eu tenho que o volume de um cone é igual a πr² vezes a altura dividido por 3. O volume do cone ele deu 432 e a altura é 2 vezes o raio. Então,
432 é igual a 3 vezes 2r². Dá para simplificar o 3 com 3. Então, 432 é igual a 2r cubo. 216, passando o 2 dividindo 432, é igual a r cubo. Raiz cúbica de 216 é igual a 6. Achei o meu raio. E, consequentemente, achei minha altura. Por quê? É 2 vezes o raio, então ela é 12, como está representado aqui no canto, no esboço. Agora, eu vou calcular a minha geratriz. Eu tenho altura e tenho raio. Para calcular a geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado, 36 mais 144, raiz de 180, ou seja, 6 raiz de 5. Ao continuar nossa análise, nós vamos ver que, para eu descobrir o raio da minha esfera, nós vamos utilizar uma semelhança de triângulos. Então, o primeiro triângulo é um triângulo que eu tenho aqui no meu cone de altura 6 e geratriz 6 raiz de 5. Vamos pegar outro, no qual eu tenho aqui o raio da minha esfera como altura e a minha geratriz como 12 menos raio. Agora eu vou montar as minhas razões. Do grande, 6 raiz de 5 está para 6, ou seja, geratriz está para altura. Da mesma maneira que do pequeno, 12 menos r, que é a geratriz, está para r, que é a minha altura. Então, ao fazer a proporção direta, 6 raiz de 5 vezes r igual a 72 menos 6r. Raiz de 5, o exercício solicitou que a gente trocasse por 2,2. E aí, ao fazer a multiplicação, dá 13,4. Passando o 6r para o outro lado, 19,2 igual a 72. Passando o 19,2 dividindo o 72, eu vou chegar num raio de 3,75 centímetros. Exercício número 3. Um joalheiro resolveu presentear uma amiga com uma joia exclusiva. Para isto, imaginou um pingente com um formato de octaedro regular, contendo uma pérola inscrita com formato de uma esfera de raio R, conforme representado na figura a seguir. Então, tá aí, bem bonitinho, como vai ficar a joia. Se a aresta do octaedro regular tem 2 cm de comprimento, o volume da pérola em centímetros cúbicos é, relembrando-se que a pérola se trata de uma esfera. Então, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Primeiro, vou calcular quanto é a hipotenusa para descobrir quanto é a aresta do meu octaedro, no caso a hipotenusa AB. Então, para isso, eu sei que a O mede raiz de 2, pois é a metade da diagonal de um quadrado, de lado 2. E eu vou ter aqui o meu AB, que vai ser raiz de 3 centímetros. Tendo isso, vou fazer outro procedimento. O outro procedimento que eu vou ter é pegar qualquer medida do centro até a extremidade. Vou pegar essa daqui e vou chamar esse daqui de vértice C. Então, vou ter OC. Quando eu tiver isso, eu vou ter que essa medida OC também vale 1. E aí, colocando esse triângulo, que se trata de um triângulo retângulo também, está aqui o ângulo reto dele, vou fazer por semelhança. Então, vou ter cateto sobre cateto e hipotenusa sobre hipotenusa. Racionalizando esse lado com as duas raízes, eu vou ter que raio sobre 1, que é o próprio raio, vai ser raiz de 6 sobre 3. Então, eu já tenho a medida do raio. Raiz de 6 sobre 3 centímetros. Agora que eu já tenho quanto vale esse raio, basta que eu calcule o volume da esfera. Então, para descobrir o volume da minha esfera, 4πr³ sobre 3. Então, 4 vezes π vezes o raio elevado ao cubo. Então, vou ter
4 vezes π vezes 6 raiz de 6 sobre 27. Tudo isso sobre 3. Melhorando mais um pouquinho, então dá para simplificar o 27 com, no caso aqui, a simplificação, o 6 com 3, né? Para não ter esse denominador. Então, vou ter 4π vezes 2 sobre 27. Melhorando mais um pouquinho, o 4 dá para multiplicar por 2. Eu vou ter 8 raiz de 6, π sobre 27, chegando assim à alternativa letra E. Exercício 4. Uma peça de ornamentação confeccionada com vidro possui a forma de um prisma reto regular, cuja base é um triângulo equilátero. Em seu interior, há uma esfera representando o globo terrestre, que tangencia cada face do prisma. Sabendo que o raio da esfera é R, qual é o volume do prisma? Então vamos pensar na situação. Então tenho aqui dentro um prisma triangular e temos aqui dentro uma esfera. Então eu sei que eu vou ter do centro da esfera até a extremidade que tangencia, eu vou ter um raio. E aqui eu vou ter alguns ângulos dentro dele. Ele falou que esse triângulo é equilátero, então significa que os 3 ângulos aqui medem, respectivamente, cada um 60 graus. Então, 60, 60. Só que o outro tem uma bissetriz passando por ele, ou seja, 30, 30. Agora, pensando só no triângulo OMA, eu tenho 30, 90, o outro ângulo interno vai valer 60 graus. Dessa forma, se eu quero descobrir o valor da medida do lado, eu tenho aqui MA. MA, aqui, eu vou ter metade do meu lado. MA vai ter metade do meu lado. Se eu descobrir MA aqui, eu consigo descobrir o lado inteiro, consigo calcular as medidas necessárias para a resolução desse exercício. Então, primeiro eu vou começar calculando isso. Então, quem mexe com os dois catetos, razão trigonométrica que envolve os dois, é tangente. Tangente 60 é igual MA sobre OM, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora que eu tenho isso, então eu vou ter raiz de 3 sobre R. R raiz de 3 é igual a MA. Dessa forma, o lado do triângulo, como eu disse para vocês, vão ser 2MA. Então, 2 vezes R vezes a raiz de 3. Agora, eu vou calcular a área da base. A área da base é o lado quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por quê? Porque é um triângulo equilátero. Então, 2 raiz de 3 vezes R elevado ao quadrado, que é o lado, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a área da minha base vai ter 3R quadrado, raiz de 3 centímetros quadrados, chegando, assim, num valor que eu necessito para calcular o volume. Por quê? Volume é a área da base vezes a altura. Então, a área da base, que é 3R quadrado vezes raiz de 3, vezes a altura, que é 2R. Ou seja, o volume desse prisma vai ser 6R cubo vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. Hora da tarefa. Então, exercícios 16 a 19, capítulo 2. Exercícios 23 a 26, capítulo 2, ambos marcados na plataforma Plural. Bons estudos e até a próxima!